Olá, está começando mais um Envisionar Podcast. Eu sou o Thiago Faria, estou aqui com o Josué Campanhã e juntos estamos aqui para ajudar a igreja brasileira a crescer e influenciar cada vez mais o Brasil. Se você está ouvindo a gente pela Rádio Transmundial, saiba que a gente também está no YouTube, pode conferir lá esse episódio em vídeo, além de outros episódios e os cortes. E se você já está acompanhando a gente pelo YouTube, compartilhe esse episódio com outras pessoas, se inscreva no canal, veja os outros cortes, os outros vídeos que também são muito bacanas. E hoje a gente está aqui com uma pessoa que faz parte muito da história, aqui, nossa história, né, Josué? Que passou vários momentos da nossa história, pastor de uma igreja muito relevante que tem abençoado a história de outras igrejas, outros pastores do Brasil, que é o André Fontana. Exatamente. Bem-vindo, André. É um prazer estar aqui com você e a gente poder compartilhar alguma coisa hoje para ajudar muitos pastores e líderes aí. Amém. Obrigado pelo convite, privilégio meu estar aqui com vocês. Espero que Deus abençoe bastante esse tempo e o Espírito Santo use muito esse tempo aqui. Amém. Obrigado. Amém. O André Fontana é pastor da Igreja Batista aqui em Vinhedo, né? Tem uma trajetória já... Quantos anos lá, pastor? Lá estou há 20 anos. 20 anos, caramba. E vocês se conheceram, né, Josué? Ainda no Morumbi, né? Pois é, há 20 anos atrás, quando a gente estava chegando para... O Josué não me conhecia, mas eu o conhecia há mais tempo ainda. Há 20 anos atrás, quando a gente estava chegando para Cepal, né, eu e a Raquel, depois de alguns meses decidimos ficar lá no Morumbi. O André era pastor de jovens lá, né, da nova geração. E aí, alguns meses depois, ele falou, não tem espaço para nós dois aqui, deixa eu ir embora, né? E aí ele veio para Vinhedo, né, na iniciativa do Ari, da Igreja do Morumbi, de assumir, né, a Igreja Vinhedo. E o André está aí nesses 20 anos já. Então a gente tem cruzado várias vezes. Igreja Batista Água Viva, mas eu sempre brinco dizendo que eu não gosto desse nome. Quando eu cheguei já tinha esse nome lá, Água Viva, Igreja Batista Água Viva. A gente está fazendo um estudo mercadológico, a gente vai mudar para a Igreja Batista Aguardente. A gente acha que vai ser melhor. Acho que vai atrair mais gente, entendeu? Vai ser Ibardente, não é Ibarviva. E, aliás, você foi pastor de nova geração há muitos anos, né? Fui. E essa é a primeira parte da nossa conversa, conversar sobre nova geração. A primeira vez que eu conheci foi justamente no evento que eu tinha acabado de chegar em São Paulo, há uns 15 anos atrás. Eu fui num congresso, num retiro de uma igreja em São Paulo, e você foi o preletor. Foi lá que eu te conheci, falando para jovens, né? E foi muito interessante, porque quando eu ouvi você falando, eu cheguei a uma conclusão. Olha, o André não ficou tentando parecer jovem, não ficou tentando fazer piada de tiozão, mas ele se conectou comigo que sou jovem. Como é que ele conseguiu isso, né? Que é um desafio de muitos pastores, se conectar com a nova geração sem tentar ser engraçado, sem tentar falar uma linguagem que não faz sentido para ele, né? Mas por que você acha que é importante, André Fontana, o pastor da igreja se envolver no cuidado e no desenvolvimento da nova geração? Por que isso de fato é importante? Não é uma coisa que pode delegar para outra pessoa, simplesmente? Ou não, o pastor tem que se envolver com isso? Eu creio que o pastor tem que se envolver com isso. Eu acho que a igreja tem que entender a importância da nova geração. Na igreja que eu participo, a gente entendeu que é tão importante que a qualidade do espaço das crianças, dos adolescentes e dos jovens tem que ser equivalente à qualidade do espaço dos mais velhos. Porque não é uma classe à parte, né? Quer dizer, aquela ideia de que traz para a igreja e a gente vai ter como uma babysitter de luxo nesse momento. Assim, não. A gente entende que a nova geração é uma faixa que precisa ser alcançada. Estrategicamente falando, Barna Grupo já tinha estatísticas muito antigas, a APEC tem estatísticas também mais recentes, que mostra a janela 4-14, que é o momento onde mais acontece conversão. Então, se a gente olhar para o lado da estatística e a gente for planejar isso, estrategicamente falando, é interessante para o reino. Mas eu penso que a importância da nova geração tem muito a ver com a continuidade da própria igreja, do projeto da igreja, da história da igreja, porque senão morre na minha geração. Então, eu entendo que essa continuidade ela é bastante interessante. E também acredito que Jesus Cristo ele tem um valor muito especial para essa moçada, né? Quando você vê essa moçada se reunindo, convertida de fato, você vai trabalhando num projeto discipulado com eles, onde a vida deles vão sendo transformada para o resto da vida, você fala, cara, mais do que estratégia, mais do que qualquer coisa, essa oportunidade eu acho bem legal, né? Então, eu gosto muito, Thiago. Agora, quando a gente pensa na mentalidade que o pastor precisa ter para alcançar a nova geração,
que chave ou que parafuso precisa mudar lá dentro para ele não olhar simplesmente assim, é um departamento da igreja, ou é a igreja de futuro e tal, né? O que precisa mudar lá na mentalidade do pastor? Essa é uma pergunta boa, porque eu acho que a maior parte dos pastores, eles ainda não entenderam a importância de uma nova geração. Eles são muito focados na própria geração. Então, tanto um pouco mais para cima como um pouco mais para baixo, é difícil. Você vai ver um pastor numa determinada igreja, essa tem sido um pouco a minha experiência, ele atinge bem o pessoal na faixa etária, no momento de vida dele, se é um pouco mais velho é a mesma coisa, se é um pouco mais novo. Mas a gente tem que entender que igreja é um todo. E se eu sou vocacionado para ser o pastor daquela igreja, eu tenho que olhar o todo. Eu tenho dificuldades hoje, Josué, na posição que eu ocupo como pastor da igreja, mas a idade que eu tenho, as gerações elas estão mudando muito rápido e eu não acompanho, entendeu? Quer dizer, eu já não falo mais a linguagem. Então, na minha própria igreja, a gente tem entendido que esse processo de transição, da minha transição, tem que ser feita para que a igreja continue com um pastor que consiga falar, atingir, está envolvido nas mesmas preocupações dessa moçada também, da mesma forma como a terceira idade. Mas eu gosto muito da nova geração. Então, eu percebo que a gente tem que ter essa visão de olha, vou alcançar também, né? Entendeu? Você falou da velocidade com que as gerações mudam, né? E isso, desde a nossa época, né, de jovem e tal, a gente ouve e sabe dos conflitos, né, geracionais. Como lidar com eles? Especialmente nesse tempo agora que, né, a cada 5 anos já tem uma característica nova de uma geração para outra, né? Engraçado, você fez uma pergunta interessante. Eu vi uma pesquisa do Barna Group, inclusive foi, em cima dela eu fiz um TCC, que eu fiz uma pós-injeção de pessoas, que ela mostra o envelhecimento da liderança nos Estados Unidos, da igreja. E ele pontua 4 situações. Uma é que, com a crise financeira, o pastor não tem recursos para se aposentar, então ele vai estendendo a permanência dele até conseguir. A segunda, com a crise financeira, muita gente vai para o ministério como uma segunda opção de carreira, também para obter recursos, para se sustentar. Então você vê pastores mais velhos assumindo o ministério. Uma terceira característica disso é que os pastores, eles não sabem lidar com a nova geração, não têm paciência, não sabem repartir a própria vida ali com eles. E a quarta é que é uma nova geração onde eles não estão interessados mais em fazer parte de uma igreja histórica, ou de um movimento histórico. O negócio deles é ir abrir os seus espaços, suas novidades, suas comunidades e assim por diante. Então, a gente percebe que existe uma dificuldade hoje muito grande de conflito de geração, onde o mais velho não sabe lidar e o mais novo não quer nem se envolver. Então, como é que a gente fura essa bolha? Na minha opinião, o pastor tem que se envolver. Ele tem que ir lá, ele tem que demonstrar interesse. Ele não precisa ser um tiozão fantasiado de jovens, mas ele tem que caminhar. Eu sou muito a favor do discipulado. Eu sou um cara que eu acho que o meu drive é discipulado. E o trazer para perto da vida, a escancarar a porta, fazer o cara morar dentro de casa e ele caminhar com você, é onde você quebra as barreiras dessas gerações, né? Apesar das gerações. Então, isso é bíblico, né? Você vê Paulo com Timóteo, você vê Moisés com Josué. Então, você percebe essa interação sempre do mais velho para o mais novo, trazendo para perto, né? Como é que você acha que um pastor de uma igreja pequena, 100 membros, 200 membros, né? O tamanho não importa tanto, mas pastor de não uma grande igreja, uma igreja pequena, média, que é a realidade de muitas igrejas no Brasil, né? Como é que ele pode dar os passos corretos para começar a pensar na formação de uma nova geração, né? Influenciar a nova geração de maneira mais intencional, com discipulado, como você falou? E só para completar isso, às vezes quando a gente fala nova geração, a mentalidade é que é jovem, né? O adolescente e tal.
Acho que seria interessante o pessoal saber um pouco o que você pensa, nova geração, criança, adolescente, jovem? Tá. Nova geração na nossa igreja é do 0 aos 25. Não quer dizer que fez 25 é posto para fora. Não, tem uns que insistem em ficar lá ainda umas décadas de bobear. Mas a gente entende isso. A gente trabalha da seguinte forma, e talvez eu responda a você depois, Tiago. A gente percebeu na nossa igreja que o jovem ele vem muito bem dentro da igreja até chegar à entrada na faculdade. Quando ele entra na faculdade, dá um distanciamento e muitos nem voltam, mas vão embora mesmo, né? Então a gente começou a olhar, falou, tem alguma coisa errada nisso. E a gente entendeu que um processo errado que nós fazíamos era de querer trazer o jovem para dentro da igreja. E a gente criava aquele ambiente, lembra quando a gente brincava de pega-pega, o Pix? Então você colocava o dedo aqui, ninguém me pega, né? Quer dizer, então tinha um pouco esse conceito de que a pessoa vem para cá, aqui ele está protegido, só que quando ele saía fora e ia encarar a realidade, ele não estava pronto para defender, não tinha se treinado. Então a gente reverteu um pouco isso, a gente foi para onde eles estão. Então a gente começou a trabalhar com os jovens dentro da igreja, mas para que eles sejam atuantes dentro da escola, que eles já manifestem a fé, de que eles já saibam defender a sua própria fé, vivendo de forma arrojada aquilo que eles creem. Então a gente começou a treinar dentro da igreja e núcleos dentro das escolas. Eu acho isso uma estratégia brilhante para qualquer número de igreja, de participantes de igreja. Porque a gente tem que treinar, o jovem não é para encher o salão da igreja. Isso não é reino, isso não é igreja. Números dentro da igreja, eu acho que a gente tem que reverter um pouco esse conceito. Mas é formar jovens, de fato, preparados para a vida, olhando cada vez mais as características desse mundo, sabendo se posicionar. Então, uma das coisas que eu penso é que o pastor, por mais que ele não tenha um relacionamento direto, ele tem que estar por dentro. Então, tem que checar, tem que ouvir quais são as músicas que eles escutam. Isso para mim, é um exercício quase que mortal, porque não tem nada a ver comigo. Meus filhos, eu tenho um de 23 e um de 21, as músicas que eles escutam, eu falo, cara, ouve rock and roll, isso é bom. Não, rock and roll para eles é a última escala. Mas é interessante, tem que ouvir. O que é que eles acreditam? O que é que eles pensam? Vivem no videogame. Por que eles estão no videogame? Quer dizer, a nossa geração é diferente. Não vivia dentro de casa. A gente queria correr para fora de casa o tempo todo. Eles não saem, ficam. Então, essa leitura dessa realidade do jovem, eu acho que ela é fundamental ser feita pelo pastor. Ele traz para dentro da vida dele, num discipulado, ensinando o jovem a encarar os conflitos da sua geração, as perguntas da sua geração, né? Então, eu acho que falta... meu incentivo é, faça esse movimento, traga jovens para dentro de casa, ouça, não para que você controle, mas ouvi-los, simplesmente para conhecê-los, né? Legal. Bom, quando a gente pensa nisso, surge a questão de pastor de jovens ou pastor de nova geração e tal. Você trabalhou com jovens bastante tempo, eu trabalhei antes de você, né? Sei lá, 30 e poucos anos atrás, e o conceito de pastor de jovens era completamente diferente, ou do pastor jovem também, né? Acho que a nossa geração não teve mentores. A gente até queria, mas não olhava para o lado, não tinha ninguém. Hoje você tem bastante gente que até pode ser mentor, mas nem sempre o pastor jovem quer ser mentoreado. Ele já acha que sabe tudo e tal. Ele fez um negocinho ali, bombou, bom, agora, né, eu vou lá sozinho. Então, por que é preciso, vamos dizer, liderar ou pastorear os jovens pastores? Primeiro, porque eu acho que o princípio da submissão é um princípio bíblico. Então, eu acho que o jovem pastor precisa aprender isso, cara. Se eu quero ser um líder, eu primeiro preciso aprender a ser liderado. Então, se você não teve essa experiência, acho muito difícil lá na frente você desenvolver qualquer tipo de liderança. Segundo, porque se eu sou um jovem
um pastor mais velho, eu olho para o pastor mais jovem e digo, ok, eu tenho que investir a minha vida nele. O mais jovem tem que ter como chama? Essa reciprocidade também. O que eu acho hoje é que existe uma confusão na leitura da formação do próprio jovem. E então eu acho que a gente erra a partir da formação. Então, quando você pega um jovem que quer ser pastor, você manda para o seminário. Isso não era diferente nos outros tempos. Continua da mesma forma. Só que você está mandando para um lugar onde o vínculo cada vez maior do próprio seminário com a igreja está muito distante. Antigamente eu acho que era mais próximo. Então também colabora com isso. Então eu mando o jovem para lá, o jovem está num lugar que cada vez está mais para fora, com ambições cada vez maiores, né? Eu não vejo hoje o jovem querendo dizer, eu quero ser pastor. Eu quero ser influente. Eu quero falar o que ninguém nunca falou. Eu quero fazer o que ninguém nunca fez. Eu falei, vem cá. E aí eu lembro daquele que me pastoreou, o Ari, né? Disse, sossega, não é nada disso, né? Se você está achando que você é muito brilhante, você não estudou a Bíblia ainda para ver que não é nada disso. E é fato. Então, eu vejo ele muito preocupado com a projeção dele no mundo virtual, do que a conscientização dele no mundo real. Então, para os pastores que eu sempre trabalhei juntos, eu falava assim, presta atenção, se você é pastor, presta atenção no rebanho que Deus tem te dado, e não no rebanho que você quer ter, porque aqui é o foco. Então, trabalhar em cima deles eu acho fundamental. Agora, se os pastores mais velhos têm feito isso... Uma coisa também interessante, Josué, eu tenho trabalhado bastante com essa nova geração de pastores. E uma das principais características que eu vejo é que nenhum deles tem convicção de que está aonde deveria estar e nem convicção de para onde deveria estar. Então, eu converso, a crise deles sempre é, eu estou aqui, mas o pastor ali não me incentiva, não faz, eu estou aqui, mas não estou feliz. Eu sei mais de planejamento do que o outro pastor. Vem cá, aprende o processo, né? Participa do processo, se envolve no processo, se submeta a tudo isso, que é um aprendizado gigantesco, né? É, isso que você está falando aí é muito interessante, que eu estava falando com a nossa equipe de Visionar esses dias isso, né? Porque na Visionar também a gente conversa com muitos pastores, né? Inclusive jovens pastores. Eu tenho essa sensação que muitos jovens pastores são mais preocupados com o reconhecimento que eles têm, né? Nas redes, o impacto no mundo, vamos dizer assim, de serem seguidos, né? Ou a voz deles ser ouvida, e não necessariamente da transformação que isso vai gerar a partir do ministério deles, né? Então, é uma linha tênue que, claro, a gente deve ser ouvido e seguido por pessoas para que nossa mensagem seja alcançada, mas se a minha preocupação é mais com o número de seguidores, né, com o impacto que eu tenho, do que com a transformação que o meu ministério gera, pode ser a raiz de alguns problemas, né? E já avançando, você tem realmente tido muita experiência, né, de pastorear jovens pastores, né? Eu gosto. E até um amigo meu que você conhece também muito, que foi mentoreado por você, que é o Rodrigo Quintão, eu perguntei para ele, o que eu converso com o André Fontana? Ele falou assim, conversa sobre mentoria de jovens pastores, que ele é especialista nisso. E como é que faz isso? Eu sei que os pastores não necessariamente precisam seguir o seu modelo, mas o pastor de uma igreja pequena, 100, 200, 300 membros, como ele pode pastorear um jovem pastor? Como é que ele pode liderar, mentorear, né? Preparar ele para esse crescimento? Vou falar de mim. Tem muito a ver com a visão que eu tenho para mim mesmo, aonde eu quero chegar. Eu não quero, quando passar dessa vida, eu não quero ser reconhecido pela igreja que deixei. A igreja que deixei, para mim, é algo que eu tenho muita alegria e olho com grande satisfação a igreja. Mas eu sonho em ser reconhecido pelos líderes que eu formei. E fui e eles ficaram. Então, essa tem sido a minha visão. Então, para mim, é fácil por causa dessa visão. É algo que está dentro de mim. Eu estou com os olhos o tempo todo. Esse cara eu acho que dá para a gente trabalhar. Vamos trazer e vamos começar. E vai. Então, falando de mim, eu acho que isso tem muito a ver com o meu chamado, com a minha vocação, onde Deus quer me levar.
Eu ainda continuo na Ibaviva por um bom tempo, mas a gente começa a trabalhar uma mudança para que eu fique dedicado exclusivamente a isso, que é o meu sonho, é onde a Ibaviva reconhece que eu sou vocacionado, que eu tenho mais habilidade para isso. Então, eu acho que tem muito a ver, Tiago, no meu caso, com essa questão de vocação mesmo. Eu gosto disso. Agora, não consigo crer que, por mais que para mim seja algo de vocação, então algo fácil, que um pastor de uma igreja local também não enxergue a necessidade de uma produção de líderes. Então, quando a gente fala de compreensão da sua função, eu vejo que o próprio pastor ele não tem essa convicção e nem o pastor mais novo também tem essa convicção, entendeu? Eu acho que eu enxergo por aí, mais ou menos. Deixa eu aproveitar e colocar mais um ponto aqui, fora do roteiro até, né? Você foi pastor de jovens, né? Então, como dizia um pastor que eu tive, você foi o número 2, né? O 02, né? E hoje você é o 01, né? E você teve já ao longo desses anos outros pastores que foram pastores de jovens, etc. Talvez um grande medo dos pastores sêniores é que o pastor de jovens vai rachar a igreja, vai levar um grupo embora e tudo mais. E eu já ouvi de muitos, né, que por isso eles não têm. Né? Eles tratam lá os jovens como um departamento e tal. Eu mesmo lidero, mas daquele jeito meia boca e tal. O que você diz para um pastor como esse, que tem medo de ter um pastor mais jovem, que vai liderar jovens, que vai liderar outra área, nova geração, e que talvez está perdendo a oportunidade de investir na vida de alguém, né? O que eu diria é talvez uma questão de conversão mesmo, porque isso é orgulho. Eu não quero trazer alguém para cá muito me protegendo. É verdade ou mentira? Quer dizer, eu não vou querer segurar aqui a minha praia. E eu percebo que existe muito disso. Me sinto ameaçado, ele prega bem, ele é carismático, se eu abrir aqui... Então, eu acho que isso tem uma questão de orgulho muito grande, né? Uma insegurança muito grande, um medo muito grande. Eu acho isso bem complicado. Eu gosto de ter gente, inclusive melhor do que eu. Se você for na igreja hoje, eu tenho o Israel Mazakorati e o Caleb, e eu somos os 3 que pregamos constantemente. Acho que dos 3 eu sou o pregador mais simples, os outros 2 são muito bons. Eu gosto disso, eu não me sinto inseguro, muito pelo contrário, porque eu entendo que a igreja é esse lugar aonde a gente está produzindo líderes. José, você já parou para pensar o seguinte? Você pega os nossos jovens e põe no mercado de trabalho. Tenho 2 filhos, cresceram dentro da igreja, liderando a igreja, uma série de outras coisas. Eles vão para uma reunião, eles são muito mais preparados do que qualquer outro lugar. Verdade ou mentira? Eu lembro de meu filho mais velho foi fazer uma entrevista, e era uma dinâmica em grupo, e ele era o mais novo. Estava, acho que no primeiro ano da faculdade, ele era o mais novo, e tinha gente que já estava no penúltimo, último, uns fazendo estágio, fazendo a entrevista da Alemanha, porque faziam estágio lá, e uma série de coisas. Ele entrou e falou assim, vou tomar uma surra aqui, né? Jogaram o projeto na mão, disse que o pessoal começou a titubear, ele não teve dúvida, pegou o projeto, botou debaixo da mão, liderou todo mundo e fez. E é o que ele faz na igreja o tempo inteiro. E foi contratado. Então, ele sabe se posicionar, sabe falar em público, sabe fazer projetos, entregas. Então, é interessante isso. Agora, a gente tinha que olhar para o pastor e falar a mesma coisa. A igreja prepara o pastor. Então, eu como pastor, eu estou aqui com alguns que eu falo, cara, aqui é para te preparar. A gente está fazendo uma boa parceria. Você está investindo na igreja e a gente está investindo em você. Entenderam? Então, eu acho que é uma questão de orgulho. Eu tenho que aprender a investir. Tenho que aprender a investir. Sem medo de alguém fazer sombra. Por isso que eu não abro o púlpito para eles, por isso que eu não invisto recursos nele, porque tem que ser sempre o melhor microfone é o do pastor principal, né? O melhor púlpito é do pastor principal. Poxa, por quê? Investe no cara, faz o cara brilhar. Exato. Continuando nesse assunto... Eu posso só cortar uma coisa assim? Eu não gosto do título pastor titular, pastor principal, porque eu acho que dá um ar meio pedante, assim, né?
Pastor sênior. Eu prefiro o título Pastor que Manda. Então, aí pode me chamar. Tem uma igreja que a gente conhece que o pessoal chama pastor líder. É um termo um pouco mais leve, assim, né? Mas, emendando nesse assunto, né? Uma coisa que também você tem se destacado e trabalhado ao longo dos últimos anos é justamente a formação espiritual ligada à mentoria, né? Como você acha que é possível criar um processo intencional de mentoria? O pastor de uma igreja média, pequena, os líderes dessa igreja, como é que eles podem criar um processo intencional de mentoria? Com objetivo, né? com dinâmica, com regularidade? Como é que a sua experiência tem sido aplicar isso na igreja e com outros grupos de jovens pastores? E como é que um pastor pode aprender contigo nisso? Tá bom. Deixa eu aproveitar a expressão intencional. Eu acho que é uma expressão que está surgindo muito no nosso meio ultimamente, mas eu acho brilhante. Brilhante, porque a Bíblia toda é intencional. Você pega Elias foi mandado por Deus para procurar Eliseu e foi intencionalmente. Joga a capa sobre ele, significa, cara, agora eu estou te adotando como filho, eu posso ir lá, vai. Então ele gera um processo intencional. Jesus vê Pedro e André pescando e ele vai lá, é intencional. No discipulado da nossa igreja, a gente tem desafiado a igreja a promover discipulado, e o discipulado a gente entende que é a evangelização, a proclamação, mais o ensino. E a gente tem colocado a expressão intencional. Quem você tem olhado na sua vida com uma questão de ser intencional na proclamação e depois no crescimento da própria pessoa, que é o discipulado. Porque a gente discipula muita gente que vem para a igreja, né? E a gente tem ensinado, falando, não, o discipulado vai. Então, quem é no mundo que você está vendo que você precisa ir? Então, essa expressão intencional eu acho muito fundamental. Por quê? Porque é algo que eu estou colocando dentro de mim para fazer de fato. Não é que aconteceu. Não. Eu tenho essa intenção. Então, essa intencionalidade é fundamental. Entendeu? Então, muito isso eu acho legal. A segunda pergunta, me lembra, é que eu... Como é que o pastor, o líder, pode criar um processo intencional de mentoria e formação espiritual com a sua liderança, com seus membros? Então, eu acho que a igreja é um lugar propício para a formação de líderes. Eu talvez conheça poucos lugares na face da terra que tenha esse ambiente para isso. Então, você chegar aqui e você colocar projetos para jovens, para que eles sejam desenvolvidos, isso eu acho brilhante. Então, você colocar um líder de jovem, um cara pastor, e você acompanhá-lo, vem cá, você vai começar aqui, você quer terminar aqui, então vamos nesse processo todo, a gente forma você. A formação de líderes não é um problema de dentro da igreja, é um problema geral. Então, aonde você for hoje, no mundo corporativo, privado, na rede pública, qualquer lugar que você for, a dificuldade é a formação de líderes. Se a dificuldade é a formação de líderes, é que esse processo intencional está errado, está truncado. Então a gente precisa repensar isso. E como é que a gente forma líderes? Botando para ralar. Entendeu? E você vai trabalhando a formação dele. Então, por exemplo, hoje eu acho que os seminários, eles mudaram um pouco a linha da teologia, se tornou algo muito mais... uma teologia muito mais filosófica, muito cabeção, o cara sai de lá, cita um monte de coisas e as leituras. Legal, eu acho isso importantíssimo, mas ninguém tem preparado os caras para trabalhar, e isso é responsabilidade da igreja. E é ensinar a trabalhar mesmo, Josué. Entendeu? Quer dizer, cara, você sabe fazer projeto, você sabe cumprir horário, você sabe chegar na hora, que isso é fundamental. Porque vem com uma cabeça o jovem pastor de que, cara, eu sou pastor, eu vivo, e o pastor, ele se enquadra um pouco na questão do artista, né? Ele é meio poeta, parece que tem dificuldade de encarar, assim, boa comparação, não tinha pensado nisso. Numa estrutura organizacional mesmo, cara, você tem que aprender a fazer projeto, você tem que aprender a cumprir projeto, você tem que aprender a se comunicar direito, entendeu? Então, vem cá, deixa a gente trabalhar isso. E eu sou apaixonado pela igreja, porque eu acho que a igreja é o melhor ambiente para você formar isso. Tanto pastores como não pastores, entendeu? Quer dizer, como o pessoal dentro da sua vocação. Você está fazendo os caras se aperfeiçoarem nisso. E aí a gente aproveita os pastores dessa geração. Só um parênteses, quando eu vim estudar teologia aqui em São Paulo,
eu trabalhava no mercado corporativo na área de projetos, né? Então, eu recebia todas as tarefas ali, todas as disciplinas do seminário. O que eu fiz? Montei um projetinho, ó. É muito trabalho, muito exercício, muita leitura. Rapidamente eu fiz uma tabelinha, olha, a semana tal tem que fazer isso, semana tal tem que fazer isso, e consegui entregar tudo no prazo certinho, porque meu tempo era muito limitado. E os meus colegas que estavam 100% só estudando teologia, pago pelas igrejas, não conseguiam entregar os trabalhos a tempo. Eu falei, gente, mas como é que você não consegue? Aí eu mostrei para eles o meu planejamento simples, é uma tabelinha com 2 colunas. Meu Deus, salvou minha vida isso aqui, Thiago. Aí meu planejamento do semestre já era assim... Para todo mundo. Para todo mundo era já coletivo, pegava, né? Era coletivo. E parecia que era um negócio do outro mundo, mas era só uma listinha simples. Né? Que dia eu faço isso, né? O que eu faço e que dia que eu faço isso, dividido ao longo de um semestre, né? Por conta dessa dificuldade, às vezes, de realmente botar em prática uma coisa simples, ao invés de ficar só pensando em lendo e raciocinando, né? É isso aí. Por falar em ferramenta, isso é um tipo de ferramenta, né? O pastor da igreja média, pequena, etc. Que tipo de ferramenta ele poderia usar para começar a mentorear uma pessoa, um jovem pastor? Que tipo de ferramentas ele... Eu vou com muito temor explicar um primeiro passo. E não quero que pareça piegas nem nada. Mas Lucas 10:2 diz, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Primeiro passo é oração. Senhor, eu quero me dispor, eu quero trabalhar, mas o Senhor precisa mandar alguém, porque tem muito trabalho aí pela frente. Então, manda aquele que me ajuda nisso, né? Deixa eu preparar isso. Então, esse requisito de oração primário eu acho fundamental, Josué, porque é bíblico, né? Quer dizer, qualquer tipo de recurso, você falou do tempo, ele é controlado na ponta do lápis. O tempo, o dinheiro, a gente tem que ensinar os jovens pastores a orçamento, a viver dentro do orçamento, a cumprir projetos, ok. Mas a gente também tem que ensinar essa vida espiritual. E essa vida espiritual começa com Deus. Deus, ajuda a gente aí. Porque é interessante, né? A gente está numa safra complicada de jovens pastores. Eu não sei vocês, mas eu tenho sofrido para enxergar esses jovens pastores. Então, a solução é orar. O Senhor manda para cá, manda. Eu quero poder trabalhar aí com esse pessoal. Então, isso eu acho importante. A segunda coisa é que eu acho que a oração ela é fundamental, mas não quer dizer que a gente não tenha que fazer a nossa parte. É ir para o meio da seara, procurando gente, trazendo, e eu acho que é arriscando mesmo. Vem cá, vamos fazer, caminha comigo, deixa eu te dar uma tarefa aqui, entendeu? E é pôr para ralar. O mundo corporativo faz muito isso, né? Quer dizer, cara, você vê os meus filhos trainees, sem formação nenhuma, entra como estagiário, você fala, cara, os caras estão colocados no fogo ali mesmo. Então coloca no fogo, porque essa é a formação que se tem e a gente vai acompanhando, né? Você pega o próprio Moisés, chama Josué, bota literalmente no fogo. E aí tá Josué lá embaixo guerreando e tá Josué aqui em cima orando pelo cara. Começa a pesar a mão, eu fico pensando no estagiário lá embaixo. Alguém pode segurar a mão desse cara aí, porque sou eu que estou ralando aqui embaixo. Põe para ralar, põe, sabe? Vai, oração e desafia trabalho. Quer dizer, vem cá, vamos fazer algumas coisas. A responsabilidade, sei lá, da visitação é sua. E vai ensinando. E Jesus fazia isso, né? Botava os discípulos em tarefas o tempo inteiro, né? E eles faziam, às vezes, algumas besteiras, mas depois Jesus tinha um tempo com eles de avaliação e ajustes para mandar para a próxima tarefa. A avaliação de desempenho era interessante, ó. É com jejum e oração. Você faz alguma trilha, algum roteiro? Ó, primeiro eu preciso passar esse cara por essa etapa, depois essa aqui, ou coisa desse tipo? O que eu gosto é de juntar duas coisas, a igreja e o cara. Então, qual é uma necessidade da igreja? Então, vem cá, vamos trabalhar nisso aqui. Eu preciso de jovens, de pastores ou seminaristas, sei lá, para a nova geração, para essa faixa etária. Vem cá, assume isso aqui e vai conduzindo isso aí, né? Então, eu acho isso interessante. Então, você saber olhar para a sua igreja, e aqui eu acho que planejamento é independente do tamanho.
Planejamento, Josué, eu acho uma coisa fundamental. Você pega o texto de Gálatas, como Paulo foi estruturado na abordagem dele. Olha, primeiro eu subi e conversei só com Pedro. Depois eu subi e aí conversei separadamente com todo mundo. Aí conversei com... Isso é planejamento, tem uma estratégia aqui. Então, se é grande ou pequena a igreja, não importa. E a igreja, eu acho que ela precisa ser estruturada desde pequena. Porque se ela chegar a ser grande, ela está sendo estruturada, não se estrutura no meio do caminho, né? Então, ok, eu vou olhando as necessidades da igreja e vou trazendo gente para cá, mas assim, sem medo de apostar. Eu coloco e, ok, eu os protejo, garanto, porque eu também estou colocando os caras no fogo. Mas isso não quer dizer que não seja uma oportunidade deles aprenderem na marra mesmo. Né? Legal. Acho que a gente pode ir para outro bloco, né? Vamos lá. Falar sobre o crescimento de igreja, né? É um assunto que você vivenciou isso nos diversos ministérios que você participou, né? Participar literalmente da igreja crescer, ser o líder desse processo, né? E uma pergunta, assim, talvez seja a pergunta que muitos pastores querem a resposta, né? Como fazer uma igreja crescer, né? Existe uma fórmula mágica para fazer a igreja crescer? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Pois é. Dependendo da sua resposta, a gente faz um corte e multiplica isso para muitas pessoas. Se essa é a pergunta de $1 milhão, eu queria responder com o meu Pix primeiro. Olha, essa é uma pergunta interessante. Você me perguntar, você sabe responder? Não sei se eu sei responder. Eu creio que tem um monte de fatores juntos. Eu acho que a convicção do pastor, antes de mais nada, a convicção do cara, eu sou pastor. Eu nasci para isso e eu morro por isso. E é aqui que é o meu lugar. Né? O Josué, ele chegou na transição. Eu estava numa igreja, na Batista do Morumbi, e tinha essa igreja em Vinhedo. E eu, de repente, falei, cara, entendi de Deus que eu tinha que ir para lá. Era uma igreja com 40 pessoas. Eu sofri muito pressão de alguns presbíteros. Eu estou me sentindo como mulher, expressão mesmo, falada. Mulher de malandro, você está indo embora da gente depois que a gente te deu casa, carro, você está indo embora. Eu falei, ok, mas Deus está pedindo isso, né? Nesse aspecto, o Ari foi sensacional comigo, porque ele bancava tudo isso. Então, eu lembro de reuniões de presbitério que havia um questionamento todo e ele falava, não, vamos nisso. Então, mas eu tinha essa convicção. Eu falava, cara, era ali. Eu tinha o Morumbi, eu podia continuar no Morumbi, talvez para mim seria um negócio mais interessante, mas Deus me mandou para lá. Que para quem não conhece, né, a Igreja Batista do Morumbi é uma igreja muito grande, né, muito reconhecida na cidade de São Paulo, né? E você estava, entre aspas, ali, não sei se eu posso dizer isso, mas uma linha de sucessão, talvez, né? De crescimento, para quem sabe ocupar o espaço dele. Isso era muito claro para mim, no meu coração, mas eu não sei se era claro para a igreja. Eu ambicionava isso, eu falava para Ari, um dia eu vou tomar conta do seu lugar, né? Então isso era muito meu, se era da igreja eu não sei. Mas eu acho interessante, Thiago, que essa convicção ela é fundamental. E eu acho que esse é um movimento da pessoa com Deus. Então, dos pastores que eu trabalhei junto, você pega o próprio Tiago Matos, o Juan Nossi. Cara, esses caras, eles já chegaram dizendo que seriam pastores. Eles não tinham dúvida do chamado deles. Então, quando eu vi isso, eu falei, cara, é pegar essa... e só soprar, e vai. Entendeu por quê? Porque eu gosto da pessoa que tem essa convicção. O cara chega lá, não sei... Filho, vai sentar com Jesus e pede um pouco essa orientação. Então, essa orientação, essa definição, eu acho que é a primeira condição. E eu sempre tive a convicção de que eu tinha que ser pastor que manda, né? Numa igreja. Mas sim, a partir da minha conversão, eu já sabia disso. Então, essa convicção, ela é interessante, porque se você sabe aonde você quer chegar, o caminho é mais... Você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho é caminho. Então, essa convicção eu acho importante. Eu trabalho muito com os jovens pastores nisso. Qual é a tua vocação?
aonde você quer chegar. E aí tem ferramentas para a gente também ajudar, além de toda a prática devocional nessa coisa, e uma responsabilidade minha de colocá-los nessa fogueira, né, para eles chegarem lá. Então isso eu acho que é uma coisa. A segunda coisa é que às vezes eu vejo o cara chegando na igreja e ele tendo esse desejo de transformar tudo na hora que chega. Então, não sabe entender o tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele, na minha opinião, ele não envolve processos, mas ele envolve pessoas. O tempo de Deus é contado em propósito nos relacionamentos. Eu li um livro que era O Pastor e o Reino de Deus, e os recursos do Reino de Deus. Esse livro nem tem mais. Mas uma das frases que eu gostei do texto, uma das ideias, e assim, era trabalhando pastor e grana de igreja. Mas ele diz assim, olha, o pastor ele demora 5 anos para ser reconhecido, 5 anos para ser amado e mais 5 anos para ser seguido. Se é nessa linha, ou nesse montante de anos, eu não sei. Mas uma igreja, a gente tem que pastorear o rebanho primeiro. Porque as ovelhas precisam conhecer o pastor precisa conhecer as ovelhas. E aí a orientação, a direção, eu acho fundamental. Então, se eu sei onde eu quero chegar e eu começo a conhecer com quem eu estou trabalhando ou aonde eu estou inserido, eu acho isso fundamental. Uma terceira coisa é entender o próprio pasto do rebanho. Eu acho que a gente muitas vezes tenta ficar importando modelos que não encaixam aqui, né? Isso é clássico, né? Eu lembro que quando eu cheguei na Ibaviva, o culto que a gente queria que fosse principal era da manhã, e não ia. Até que a gente entendeu que o problema do culto da manhã numa cidade como Vinhedo, que era uma cidade dormitório, que o cara estava lá para fugir das grandes cidades, era um lugar que ele tinha segurança, ele tinha confortos, condomínios com quadra de tênis, campo, casa com piscina, sauna, uma série de... Você querer fazer um culto no domingo, que é o dia livre dele, você vai concorrer com isso. Vai, cara, esses são os meus concorrentes, não as outras igrejas. Então, ok, então a gente precisa entender como é que ele trabalha. Eu lembro de uma senhora que eu fui conversar com ela, encontrei e falei assim, escuta, você não tem vindo no culto da manhã, né? Ela falou assim, não vou, pastor, porque eu recebo muita gente em casa e aí eu tenho que fazer o almoço, fazer a janta. Eu falei assim, ok, então por que você não vem no culto da noite? Porque eu bebi tanta caipirinha no culto do almoço que aí não consigo ir. Então, essa era a realidade de Vinhedo, né? Então a gente entendeu que existia ali uma frustração com o sonho alcançado. Alcancei o sonho, moro numa casa mas eu tenho uma frustração, ok, mas então a gente não vai invadir esse lugar que você está. Vamos fazer algo que seja qualificado para você vir. E aí começou as celebrações da noite pegar muito mais corpo, estrutura, porque o pessoal se adequou a isso. Então, você saber aonde você quer chegar, você ter um relacionamento com as ovelhas e entender o pasto, eu acho que isso é antes de qualquer passos que você der, você precisa saber onde você está, entendeu? Para chegar lá. Legal. Vamos pôr mais um ingrediente aí, que é a visão. Uma das coisas que a gente observa, especialmente, por exemplo, eu estou na CEPAL há 20 anos, a gente trabalha com pastores, líderes de todas as denominações, na Invisionar, nesses últimos 10 anos, a mesma coisa, é que a grande maioria dos pastores está operando sem visão, está operando só no estágio de manutenção, né? A pandemia refletiu ainda mais isso, né? Tirou de debaixo do tapete isso e vamos dizer, tornou o problema mais profundo ainda. Na sua perspectiva, qual é o papel da visão para o crescimento da igreja? Ou até o direcionamento do ministério do pastor? Mais uma vez eu repito a frase. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho é caminho. Então, a visão da igreja eu acho fundamental. Eu sou da época que a igreja começou a falar em estrutura, que a gente começou a conviver com Willow Creek, Saddleback, Vineyard, e aí vinha o pessoal de lá para cá, tinha a igreja do fulano que representava tal linha, tinha o outro.
E eu lembro da gente discutindo o que era visão, missão, como chama? Os valores, como é que a gente trabalha, vamos fazer análise de cenário, mete o SWOT nessa história toda. Então, ok, eu acho isso muito importante e eu acredito muito nessa questão de planejamento. Acredito mesmo, eu acho que não é só ciência, mas ela socorre a igreja nessa linha. Então, quando eu comecei, eu tinha 20 e poucos anos e o Ari me botava no meio desses caras. Eu aprendi muito, para mim foi um privilégio. E essa estruturação é legal. A nossa igreja, a gente trabalha com uma visão. Então, e a gente vai revisitando ela de tempos em tempos. Todo o congresso de voluntário que a gente faz, logo no começo do ano, no primeiro domingo, no primeiro final de semana de fevereiro, a gente faz um congresso de voluntários. A gente começa com a visão. E aí, dentro da visão, qual é o pilar dela que a gente vai trabalhar mais esse ano? E aí envolve a igreja toda nessa direção. E a gente vai ensinando o que a gente vai fazer no decorrer do ano por causa da compreensão da visão. Então, a igreja entra, os voluntários já entram sabendo, olha, não é que eu quero chegar lá também. Então, estou colaborando com a igreja para chegar lá. Então, eu acho que isso é fundamental também. Você acha que a visão da igreja depende do pastor primeiro saber qual é a visão de vida dele? Se ele está perdido, a igreja está perdida? Não, porque tem igreja que tem visão e o pastor está perdido. Entendeu? Eu já vi muito disso, muito não, mas já vi isso, né? Mas colabora, né? Quer dizer, lembra um livro chamado Feitas para Durar, que ele quebra um paradigma, né? Porque antigamente a gente achava que era o líder, o grande colaborador do sucesso, né? Então, você tinha que ter líderes carismáticos que traziam. Aí o Feitas para Durar ele é um passo à frente. Não basta ter só o líder, também precisa ter toda a visão, todos os valores, tudo aonde, ok, então você tem que definir tudo isso, o que é a igreja, onde a igreja quer chegar e aonde ela está, mais o líder, aí funciona bem. Mas isso aqui, eles dizem, é tão importante ou mais do que esse. Então, é interessante isso. Mas eu acho que tem que ter colocar um líder que não sabe onde quer chegar na sua própria vida, nunca vai conduzir a igreja. E também conduzir um líder que sabe onde quer chegar com uma igreja que não sabe onde quer chegar, também não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, na sua opinião, como é que uma igreja pequena ou média pode começar a entrar num processo para crescer de forma sustentável? Não é assim, vamos achar uma fórmula mágica, né, que a gente brinca para simplesmente aumentar o número de pessoas de forma não sustentável, né? Porque se a gente quiser simplesmente trazer pessoas, a gente até consegue, mas isso não necessariamente é sustentável, essas pessoas não vão se manter ali, né? Mas como é que um pastor e uma liderança de uma igreja podem realmente se focar para trabalhar no crescimento sustentável da igreja? Se você tivesse que dar 2 ou 3 passos assim bem práticos para um pastor. Essa descrição eu acho importante. Crescimento de uma igreja, ele é um crescimento numérico, mas ele também tem que ser um crescimento qualitativo. Muito número sem base não existe. Então, eu vou voltar... vou fazer a tua pergunta, responder de uma forma bem pessoal. Se eu pudesse voltar atrás, vou começar a Ibaviva, que a Ibaviva é uma igreja de 40 pessoas, é uma igreja pequena, era uma igreja pequena. Eu faria tudo de novo? Não. E isso tem sido uma decisão mais recente, olhando o período de pandemia, mais politização, que você viu muita gente indo embora, se dividindo. Eu cheguei à conclusão que o resultado foi o aprofundamento do conhecimento bíblico. O nosso povo não sabe ler Bíblia. E tanto não sabe, e é impressionante, eles não sabem. Porque hoje a leitura da Bíblia é feita pela internet. Eu ouvi fulano de tal, eu ouvi ciclano de tal, eu ouvi... Então, o cara não para mais para fazer a leitura dele. Então, como é que você vai ter um crescimento qualitativo e quantitativo se você não está trabalhando o DNA
que é o cara com Deus, saber fazer o próprio alimento, né? Thiago Matos tem um artigo que ele escreveu, o Geração Miojo, né? Que em 3 minutos faz o seu alimento. Mas hoje é isso. Hoje é isso. O pessoal vive a base de devocional de aplicativo, e aí ele é como uma tarefa do dia. O cara é estruturado. Eu li, pum. Se eu posso dar, e essa seria a única dica, eu acho que primeiro é trabalhar a base do cristianismo, o discipulado, é trazer, vem cá, o que é discipulado? Discipulado é ensinar o cara a ler a Bíblia. Então, se eu ensinar o cara a ler a Bíblia, tirar proveito, o que a gente aprende no seminário, né? Observar, interpretar e aplicar, eu acho que hoje a gente tem geração de pastores, inclusive, muito fortes na observação e na interpretação, muito fortes. Os caras estão tirando leite d'água na interpretação, mas ninguém sabe aplicar. Ninguém sabe. É verdade, mentira. Sim. E não aprofunda. Os caras não descem na essência. Sim. Então, eu voltaria para trás. Tanto que o meu ministério hoje, eu tenho enxergado que eu preciso quebrar isso. Eu estou muito envolvido no crescimento da igreja, mas o crescimento da igreja revela a falta de liderança, por exemplo. Se a gente tem problema de falta de liderança, a base é o discipulado. A gente não discipulou. Porque aonde é que se forma líderes? É no discipulado. Ainda quando Paulo chega para Timóteo, tu, porém, tens seguido de perto. É na base do discipulado. Quando Elias pega Eliseu e traz para perto, é discipulado. Então, não tem como. Então, o meu conselho sempre seria, vai para a Bíblia e segue os primeiros passos. E aí depois procura ferramentas que te ajudem a estruturar. Porque aí você tem um crescimento sustentável. O crescimento sustentável não é uma igreja que tem estacionamento bacana, uma igreja que tem ar-condicionado. A minha tem estacionamento, tem ar-condicionado, tem telão, tem. Isso eu não estou excluindo. Mas ela é sustentável quando a comunidade é uma comunidade séria com Deus, que vive a profundidade da palavra, que o povo sabe se alimentar e por isso sabe alimentar o próximo. Entendeu? Eu caminharia mais assim. Você tinha combinado com o André para dar essa resposta sobre discipulado tão forte assim? Porque eu acho que a gente acredita nessa história de discipulado aqui também, né? A gente tinha combinado a resposta. É isso que nós estamos tentando passar, né, para os pastores. Então, se você tivesse, além desse conselho que você deu agora, alguma outra coisa que você dissesse, pastor, lembra disso sempre, o que seria? Se o pastor é jovem, eu diria, procura um pastor mais velho. Alguém que você aprenda a se submeter. E vou, mais uma vez, ilustrar com a minha vida. Me converti aos 16 anos, e aos 16 anos eu sabia onde eu ia chegar. Mas quando eu cheguei na igreja do Morumbi, com 21 anos, eu estava estourado. Um monte de coisa errada. A primeira reunião que eu tive com o pastor Lisânias e o pastor Daniel Lima foi para tratar pecados, erros meus. E eu lembro que quando eu cheguei ali, eu falei assim, eu não sei sair dessa. Então, agora eu vou me submeter a esses 2 pastores mais velhos e o que eles mandarem eu vou obedecer, entendendo que é o movimento de Deus para minha vida, mesmo que seja contrário. Porque entender que a obediência não é conivência. A conivência eu faço quando eu estou de acordo, a obediência eu faço quando eu não estou de acordo. Então, ok. Eu não tive de acordo, né, com um monte de coisa ali que eles propuseram, mas eu me submeti. Então, eu acho sempre importante um pastor mais velho, na sua sabedoria, olhar para mim e dizer, você precisa disso, você precisa disso, você precisa disso. Quando eu me converti, quem me discipulou foi o Nelson Bomilcar. Quando eu cheguei no Morumbi todo estourado, quem me discipulou foi o Daniel Lima. Até hoje, eles são os meus discipuladores. São os 2 que eu recorro quando eu tenho alguma crise. Enquanto o Ari estava vivo, era o Ari. Todos nós, né? Mas, palmeirense safado resolveu morrer, né? Então me deixou refém. Mas eu acho que procura isso. Agora, se já é um pastor mais velho, eu diria procura um pastor mais novo. Alguém que ele possa investir a vida, repartir a vida. Porque o cristianismo é isso, é repartir a vida. Eu permito
que invadam a minha vida, mas eu também permito que me envolver com aquele ali. Então, eu acho que esse é um bom caminho, assim. Legal. Bom, a gente ficaria mais horas aqui conversando, né? Mas nosso tempo passou tão rápido e a gente espera que isso sirva para você que é pastor, né? Conselhos muito práticos, experiências práticas de vida, e que isso traga um tremendo impacto aí no seu ministério. Muito obrigado, André, por ter vindo aí, participado com a gente, aberto sua agenda para a gente. Com certeza seus insights, pensamentos aí vão chegar muitas pessoas e espero que rendam muitos frutos, né? E parabéns pelo seu ministério, pelo seu trabalho, que tem rendido frutos literalmente no reino, né? Por aí, né? Somos todos impactados por ele. E Obrigado. continue investindo na nova geração. Eu gosto. É isso aí. Eu vou continuar. Isso aí. E se você que está ouvindo o episódio gostou, compartilhe com outras pessoas, mande para seus líderes, outros pastores, para que eles também conheçam esse conteúdo. Veja outros episódios nossos, né, que estão aí no YouTube completo, além dos cortes, e a gente se vê no próximo episódio. É isso aí, gente. Muito obrigado. Abraço. Até mais. Tchau.